Aí, gente, se essa tarja preta aqui, eu não sei como é que desaparece ela, que aqui não mostra, aqui não fala, tá? Aqui pause, stop, aqui não mostra nada para ela. Show video panel, hide names, hide float media control. Pá, isso aí. SS to show, press ESC to show float media control. Beleza. Então, ESC volta ele. Então, bacana, estamos aí. Então, gente, nós vamos falar lá do capítulo 3, né? O tema é adoração, tá ok? Por que não quer ir? Ah, espera aí, só um minutinho. Deixa eu pegar o mouse aqui, clicar aqui, e aí ele vai. Então, eu vou buscar no dicionário. Oi? Tudo bem aí? Oi? Tá tudo tranquilo? Beleza, então vamos embora. Então, eu vou buscar no dicionário, né, a palavra adoração. Ação de adorar, de prestar culto a um ser superior, a uma divindade. Veneração. Adoração ao Santíssimo Sacramento, eles deram esse exemplo. Expressão de afeto, de carinho, de homenagem ou submissão também, sabe? Amor exagerado, excessivo, paixão. Ele tinha adoração pelos seus netos. Por extensão, algo ou alguém que é alvo desse carinho, afeto, veneração ou amor exagerado. A fé era a sua única adoração. Por extensão, gosto exagerado por alguma coisa, né? Ou alguém tinha adoração por filmes franceses. Pintura que representa a veneração dos magos pelo menino Jesus. Isso aí eu tentei procurar na internet, não achei não, para entender essa frase aqui do dicionário. É uma pintura que representa a veneração dos magos pelo menino Jesus. Ou então pode ser qualquer pintura, né? Não sei, não consegui entender. Ação através da qual se assume uma dependência de Deus. Eu grifei dependência porque essa palavra, no primeiro momento, eu achei muito, muito forte, a gente ser dependente de Deus. Afinal de contas, ele nos dá o livre-arbítrio, né? Então nos deixa livres, ele nos dá a liberdade total, né? Então, essa palavra dependência, no primeiro momento, eu achei assim, muito, muito forte. Mas fica aí o registro. E aí a gente busca, então, lá no Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua felicidade. Então, né, eu fiquei pensando, né, quando eu li isso aqui, que desde sempre, naquela época, o povo rendia muitas graças e adorava a Deus. E eu me perguntei assim, poxa, onde foi que nós perdemos o rumo aí da história, né? Hoje nós temos aí os irmãos crentes que eles têm os seus momentos de adoração, né? Mas eu sinto falta disso na doutrina espírita. E o estudo de hoje, se vocês já não quiserem falar alguma coisa, é para a gente entender essa questão de adoração, principalmente adoração a Deus, tá? Principalmente de adoração a Deus. Então, a Rosa entrou, abriu o negócio aqui. Vamos lá apagar de novo. Show, hide, é esse aqui? Hide, float, meet. Então, eu tenho lá lá no meu estágio, que eu faço lá na escola que eu faço estágio, tem uma funcionária lá que ela é pastora. E ela gostou de graça de mim e me conta muita coisa do pastoreio dela. Então, eu fiquei sabendo que eles têm momentos
de adoração e tem momentos de pregação. Então, ela diz que ela estava muito triste no último momento de adoração dela, aí ela não quis fazer, aí o pastor lá, o outro pastor foi fazer. Aí chamou ela para o palco e tudo, e ela disse que o céu veio abaixo, né? O céu veio abaixo, o céu não queria voltar para o lugar dele de jeito nenhum. Foi um momento assim maravilhoso na vida dela, para acalmar o ânimo dela e fazer ela entender os problemas que ela estava sentindo, aquela coisa toda. Então, né? Tem que bater de novo aqui, peraí. Então, opa, volta aí. Volta aí. Mas aí eu faço essa pergunta, né? Mas aí eu faço essa pergunta para nós, né? Para nós, usando a mim, para cada um fazer a reflexão, e se quiser falar, pode falar, né? Mas para mim, na minha lida, na minha vida, o que é adorar a Deus? Como eu pratico isso? Alguém poderia nos auxiliar? Se ele pratica, se ele faz alguma coisa, se você faz alguma coisa, né? Compartilhar conosco essa ideia de adoração a Deus, né? Porque lá nos tempos bíblicos, né? A coisa era ferrenha, né? Eles tinham altar, iam para o altar adorar a Deus, iam até matar um animal lá, olha, para adorar a Deus, né? Mas os tempos mudaram, os tempos são outros. E aí, onde que ficou essa adoração? Onde nós perdemos essa adoração, né? Em qual reencarnação que nós perdemos essa adoração, né? Se ninguém falar, eu vou seguir. Continuarei dando meus passinhos aqui. Então, vamos lá, né? Eu posso falar de mim, né? Porque eu realmente eu não, eu oro, né? Eu rezo, tenho meu momento de reza, mas adorar a Deus, né? Falar com fervor que Ele é tudo para mim, que Ele é minha vida, que eu devo tudo, que a Ele que me dá tudo e eu devo a Ele tudo, e que eu tenho que fazer tudo para fazer a vontade dele, né? Afinal de contas, né? Ele é o Pai que está no céu, santificar o nome dele. Eu tenho que fazer tudo para santificar o nome dele, né? E lembrando que essa frase do Pai Nosso, né? Santificado seja o seu nome, né? Não é uma coisa que santificado seja o seu nome aí e eu aqui na terra, não, né? O santificado seja o seu nome está muito mais nas nossas ações. E aí eu caso esse versículo do santificado seja o vosso nome, da prece ao Pai Nosso, com aquele outro, né? Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Né? Então, isso é que é santificar o nome de Deus, né? Então, e aí o próximo, né? Aquela pessoa, o homem que me vê, né? E fala, não, o Deus desse cara é bom, eu quero seguir isso. E ele glorificar, olha só que coisa, olha como que a minha ação é uma ação de glorificação a Deus, né? Alexandre, Manda. nós estamos pensando aqui que a prece, você falou que o espírita não tem esse detalhe aí, adoração, né, como foi o seu exemplo, Isso a outra religião, eu, Alexandre, a com o meu gente, conceito atual de adoração, nós, eu não vejo, não, tá? Desculpa te interromper, só para falar isso, mas continua. porque a prece, quais os caracteres da prece, né? A prece, o livro dos Espíritos nos ensina que é aquele momento de louvar, de agradecer, de pedir, né? Então, dentro disso, nós estamos fazendo isso a todo momento, sem ter aquele momento específico, marcado, combinado, né, para fazer aquilo, mas nós temos, porque a prece, o livro dos Espíritos, lembra lá para nós aqui, ó, 659. Qual o caractere geral da prece? É um ato de adoração. Ele é Orar puro, a né? Deus é pensar nele. E depois, na 660, ele fala assim,
na 659, ele fala assim, as 3 coisas podemos propor por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Porque isso é um ato de adoração. E a gente lembra também, quando a doutrina nos fala, o convite à reflexão, do trabalho, porque o trabalho é um constante momento de adoração a Deus, né? É agradecimento e louvor, porque nós estamos nessa dinâmica entrando em sintonia com Ele, né? Com Deus. Então, olha só a profundidade disso aí, né? Então, existe... quando eles falam assim, entrar no seu quarto e para você orar, é justamente esse momento que nós temos muito íntimo, né, dessa adoração. Então, é interessante a gente fazer esse paralelo, porque a gente vê o quanto que é profundo, né, esse momento de adoração. Eu pego aí esse seu quanto aí, e eu questiono o quanto, né, nós fazemos. Aí vai do verdadeiro espírita, né? O quanto nós estudamos, o quanto que nós vemos Deus como esse ser que merece toda a minha consideração, que tudo que eu faço é por causa dele e é para ele. Essa que é a questão que eu lanço aqui. Então, nós vamos estudar, então, a lei da adoração, tá? Que é a pergunta 694. Em que consiste a adoração? 649, desculpa. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem à sua alma. Então, né, quais os momentos em nossa vida em que a gente presta esse louvor a Deus? Entendeu? Quando que a gente lembra de agradecer, né? Em qualquer questão, que todo mundo acha, às vezes, até um exagero dos evangélicos, né? Agradecer porque fechou um bom negócio, não sei mais o quê, né? Mas por que não? Por que não? Quem é contra esse tipo de coisa pode até falar, botar suas questões aqui. Mas por que não agradecer, né, a bênção do filho, né, ter passado de ano na escola, no jardim da infância, na escola, depois ter passado no Enem, depois ter passado na faculdade? Quando nós nos lembramos de agradecer isso de destinar isso a Deus, Deus, foi por sua causa que isso aconteceu. Essa visão me escapa. Então, eu estou trazendo um pouco de mim aqui na palestra, tá? Essa visão me escapa de ver isso, de ver que isso é Deus. De ver que isso é Deus. A 650, origina-se de um sentimento inato à adoração ou é fruto do ensino? Essa aí todo mundo já mata que é inato. Sentimento inato como da existência de Deus. Agora, como se eu sei que todo mundo sabe que é inato, mas eu coloquei essa pergunta e essa resposta aqui por causa dessa frase aqui, ó. A consciência de sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Certo? Então, nós temos consciência dessa fraqueza, nós temos consciência da magnitude de Deus e da nossa fraqueza, nós temos consciência, né, que Deus nos protege sempre, Ele está sempre nos protegendo, sabe? São todos questionamentos que eu faço em cima dessa questão 650 e que nós vamos passando para frente. A 653, precisa de manifestações exteriores à adoração? Resposta tranquila, sincera, curtinha, sem muito alarde dos espíritos. A adoração verdadeira é do coração. Tá ok? A adoração verdadeira é do coração. E ele complementa: em todas vossas ações, lembrai-vos sempre que o Senhor tem sobre vós o seu olhar.
sabe? Isso aqui me fez lembrar, é, 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 eu não sei, sinceridade, gente, eu perdi aqui agora, foi o local onde eu li isso, né? Que o homem que não deve nada é como se fosse um homem que morasse numa casa de vidro, não devesse nada a ninguém, sabe? Então é como se ele morasse numa casa de vidro. Eu não sei onde isso está escrito. Eu fiz uma palestra sobre isso uma vez e estou lembrando, onde eu usei isso. Coloquei, achei até uma casa de vidro e coloquei ela como uma fotozinha assim perto da frase. Então, assim, Deus está sempre. Nós moramos numa casa de vidro para Deus, certo? Nada, nem um piscar de olhos nosso escapa ao seu olhar. E aqui eu não estou falando da planta que dá folha que cai da árvore, não. Estou falando de nós, de mim. Eu estou falando de mim, de cada um de vocês per si, certo? Cada um de nós aqui temos, né, o olhar de Deus sobre nós, né? Tanto naquele auxílio desinteressado que nós fizemos para aquele irmão que estava passando por um momento difícil, né? Ele nos pediu, nós o atendemos, ou mesmo aquele que não nos pediu, mas que nós vimos, nós viramos o nosso olhar para ele, sabe? E Deus também está vendo, né, os nossos escorregões, né, os nossos excessos, sabe? Deus está vendo, né, vendo os nossos pensamentos, né? O livro dos Espíritos fala que liberdade nós temos somente, a liberdade plena nós temos só nos nossos pensamentos. Sim, né? Afinal de contas, o livre-arbítrio também, pensar é um livre-arbítrio também, né? A gente pode pensar o que quiser. Mas Deus está sabendo o que a gente pensa também. Então, tudo emana dele, tudo é para ele, tudo é em função dele. É isso que a gente tem que buscar entender, né? É isso que a gente tem que buscar entender e que com a minha amiga lá evangélica e outros amigos evangélicos que eu tive, eu percebo que isso é muito bem pregado para eles. É diferente deles sentirem e fazerem, tá? Mas isso tem uma pregação mais ostensiva em cima deles, que para eles falam a todo instante que tudo é para o Senhor, sabe? Então, por isso, Carlindo, foi que eu falei, né, que eu não vejo, tá? Sim, você falou da prece, né? Você falou da prece. Aí, ó, então tudo é do coração, tá vendo? Aí está o nosso coração aí. A adoração verdadeira é do coração. Então, será útil a adoração exterior? Respostinha simplesinha, rápida, sim. Pronto. Será útil a adoração exterior? Sim, mas ela vem acompanhada, né? Se não consistir num vão simulacro. Simulacro. Se a gente não estiver dissimulando, né? Se a gente não estiver fingindo, né? Não como os hipócritas que ficam falando, gritando alto nas esquinas, lá quando Jesus vai ensinar a gente a orar, né? Ele fala daqueles que ficam gritando nas esquinas e tudo. Não, prece não é assim que faz, não, né? Pode ser um vão simulacro. Mas esse aí é que é a adoração exterior. Quando você adora a Deus exteriormente, você tem que adorar porque você vai estar dando um bom exemplo. Não é que você tem que adorar, né? Se alguém estiver vendo você adorar, se alguém estiver te vendo, porque você não vai fazer para as pessoas te verem, mas se alguém te vê, é sempre um bom exemplo, né? Mas pode ser em casa, pode ser lá no GELP mesmo, no nosso grupo, tá? Em casa, junto com os filhos, com os parentes, né? É dar um bom exemplo. E aí ele completa: mas os que somente por afecção e amor próprio fazem, desmentindo com proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Então, por isso que nós temos que estar tomando todo o nosso cuidado com as nossas ações. E aí, Xande, oi, só um Léo, comentário, diga. só Você um quer que comentário volta? voltando aqui. Não, Voltando. não, mas é só você fez uma provocação, né, com relação até aos irmãos evangélicos e tal, né? Eu fico Ah, pensando assim, a sua pergunta,
voltando um pouquinho à sua pergunta, que às vezes as pessoas falam, né, assim, acreditam em Deus, de forma fervorosa, tal, mas o mais importante, na minha opinião, é não viver com um filho órfão. Porque às Não? vezes viver com um Isso. filho órfão, viver com um filho órfão, porque às vezes a pessoa ela fala que acredita em Deus, se coloca numa posição inferior, mas no dia a dia dela, ela acaba, sinceramente, agindo muito pelas coisas do jeito que ela acha que é É o que está escrito aqui, né? importante, agindo por emoção, né? E sem necessariamente ter a lei de Deus como bússola. Então, assim, não adianta nada, assim, você, às vezes, ir na igreja, joelhar no milho, ok? Se no seu dia a dia, na hora da experiência, você não pensar em ter esse guia te orientando, né? A lei de Deus te orientando, às vezes até para você fazer uma coisa diferente do que você queria fazer como no instintivamente, entendeu? Tipo assim, você sentir, cara, eu tô com muita vontade de fazer isso, mas eu tenho que entender que isso não é bom para mim, né? Isso não está de acordo com a lei de Deus. Até você ter esse tipo de controle, né? Que às vezes a pessoa, beleza, fala muito que é temente a Deus, que não sei o quê, mas na hora do dia a dia não consegue fazer essas coisas se encaixarem, né? Esse discurso com o que ela vive. E aí, Xande, só mais um comentário para não falar muito. Agora, quando você comenta assim das pessoas que agradecer a Deus por um bom negócio, né, por prosperar, beleza, eu acho que cada um tem o seu momento, né? Mas a gente vê que algumas religiões, elas valorizam muito isso, né? Elas falam assim, olha, vem para a nossa igreja, que aqui você vai prosperar, você está prosperando porque você veio para a igreja, passou a ser fiel a Deus. Assim, é um negócio ainda, beleza, tá, assim, é o que a pessoa dá conta, ok? Mas ainda é um negócio muito primitivo, né? Porque a lei de Deus não é baseada em coisas materiais. E quando você começa a fazer agradecer a Deus por coisas materiais como sendo produto da sua adoração, é uma forma muito primitiva de você lidar com a sua relação com o Criador. Beleza, que a pessoa dá conta agora, mas não é uma referência que você fala assim, pô, isso aqui é alguém que realmente está super sintonizado num nível superior com a divindade, né? Ainda é alguém que precisa caminhar na vida. Assim, eu falo com relação ao tipo de atitude, né? Sem querer nominar ninguém. Hum. As suas observações são muito importantes, principalmente agora, saindo aí do local que você as levou, que foi lá para as igrejas, lá que não nos interessa aqui, a gente está trazendo elas só como exemplo, não para cutucar, né? Não é para cutucar, mas como é que é a palavra que você usou? É, você usou a palavra no começo, eu esqueci. Provocação, provocação. Provocação, né? Talvez, no final das contas, é provocação, né? Tá certo, não vou deixar, não vou falar que não é, não. Mas eu É estou a trazendo provocação isso para no espírito. sentido, tá, no Não, sentido perfeito, positivo, tá, Alexandre? perfeito, Léo, perfeito. Não, entendi. Perfeitamente, perfeitamente. Mas agora tira de lá e traz para nós. Eu acho que nós temos que ver cada um de nós, né? Nós agradecemos o nosso emprego bacana que nós temos, nós agradecemos as oportunidades que nós ganhamos neles. Quem não é empregado, quem é empresário, agradece, o empresário espírita agradece. Ele chega ele acorda de manhã na cama dele, ele ora, mas ele ora lá dentro do escritório dele, sabe? O cara que é empregado senta à mesa dele, ele faz uma prece, sabe? Ou então no final do dia, que seja no final do dia, em qual momento nós, espíritas, fazemos isso? O evangélico, ele é concitado, ele, como eu falei, eles têm momentos no final de semana só de adorar. E aquela adoração com música, muita música, música, né? Muita música, né? Nós cantávamos uma musiquinha no começo nosso aí da coisa, da, né, das nossas reuniões, né? Mas agora, por vias da internet, não está sendo meio impossível. Então,
É isso que eu quero trazer. Eu não quero olhar lá eles e ficar lá, não. Eu quero olhar eles e trazer para cá. Qual que é a nossa Ótimo. posição diante disso, né? Então, tem Deus Posso preferência? falar, Alexandre? Manda. Vocês não vão me deixar fazer isso tudo. Não, não, então segue, depois a gente Não, comenta. não, manda ver, minha filha. Eu quero escutar mesmo. Eu também estou querendo falar. Essa questão, sabe, desse adorar, assim, que você falou, a hora que você falou assim, o espírita, que é o empresário lá e tal, ele agradece, ele faz oração lá na empresa dele e tal. Eu fico pensando, sabe, Alexandre, que a nossa adoração tem que ser muito mais do que fazer uma prece com as palavras e agradecer a Deus pelo emprego que eu tenho, ou pela empresa que me dá a oportunidade de dar emprego para outros, ou por eu estar desempregado, mas saber que Deus está cuidando de mim de toda forma, sabe? A adoração, ela precisa ir um pouco além disso. Não que a gente... Eu acho que é importantíssimo nós reconhecermos a cada dia que tudo que a gente recebe está de acordo com a misericórdia divina e com o que nós precisamos e merecemos para o nosso crescimento e aprendizado. Seja isso uma bênção, né? Uma alegria por um filho que passa no vestibular, uma alegria porque conseguiu um emprego novo, ou uma doença, uma dificuldade. Esse reconhecer e estar sempre consciente disso no dia a dia, do lugar que eu estou sob a misericórdia divina e que tudo caminha para o meu crescimento e o meu aprendizado, eu acho que vai além do que a prece com as palavras. É lógico que na fase evolutiva que a gente está, eu penso que as palavras são muito necessárias, porque elas nos ajudam a organizar o pensamento, e a gente foca, a gente sabe como que faz a diferença. Às vezes você está angustiada ali em algum momento difícil, você senta, lê uma página, lê um versículo, reflete uns minutinhos sobre ele, isso faz toda a diferença para nós. Mas eu acho que o adorar, não pode, eu acho que a nossa preocupação não pode ser essa, assim, nós estamos adorando a Deus, nós estamos agradecendo, estamos cantando louvores, sabe? Essa coisa me incomoda um pouco dentro da linha que o Léo colocou, assim, porque, e não só falando lá, não, assim, é louvar a Deus eu estar no trabalho da reunião mediúnica, é louvar a Deus eu estar assistindo a reunião de estudo, é louvar a Deus eu estar dando o estudo, é louvar a Deus eu estar organizando as coisas para o bazar acontecer. Sabe? O que é louvar a Deus no dia a dia? É necessária palavra e música de louvor? Posso te dar uma resposta? Sim, obrigada. Eu levei. Obrigado pelas suas falas. Isso aí foi incrível o que você falou. Isso foi incrível. A tônica do nosso trabalho aqui hoje é exatamente esse momento aí. Que momento que é esse? Nós percebemos isso. Qual que é a nossa união com Deus para percebermos essas coisas? Isso aí que você está falando. Tá? Eu deixei meu carro numa oficina e na hora que o cara me deixou lá, foi me entregar o carro, na verdade eu não saí de lá não, fiquei lá vendo ele tentar resolver o problema lá, não resolveu não, mas resolveu 50% só. Então, e na blusa dele estava escrito atrás assim, grupo de louvor. Então, claro que eu fui conversar com ele, né, para ver a questão do nosso estudo aqui. Aí ele falou assim, ele falou que ele tem um grupo que ora e tudo, mas ele fala assim, olha, adorar a Deus, meu irmão, é ir para mais longe, é você estar no meio da sociedade ajudando os outros, é fazendo isso que eu fiz aqui com você agora, olha, fiz o seu trabalho e tudo, sei que não cheguei ao total e tal, eu não te cobrei, ele não me cobrou, entendeu? Mas ele falou assim, é eu fazer meu trabalho aqui para você, bem feito. Ele falou isso, e ele é evangélico. Que Entendeu? legal, hein? Então, Que então a legal. questão então assim, a questão do dia, do horário certo para louvar lá, eu acho que é como se fosse um estudo nosso, onde a gente vai para aprender. Eles fazem isso, talvez. Então,
E nós espíritas, temos que ter essa orientação, temos que perceber isso, porque Deus, deixa eu ver quanto tempo, eu não estou vendo a hora aqui, meu Deus do céu, nossa, 35, tá bom. Então, nós temos que ver Deus, nós temos que ver Deus, gente. Nós estamos vendo aqui que o espírita tem, né, essa orientação, e sabe, quando a gente vê lá em Mateus, mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore para o seu pai, que está em secreto, então seu pai que vem em secreto o recompensará. Então, a fala da Rose está totalmente dentro disso, né? E é justamente isso que a gente, é essa recompensa que a gente quer, né? Isso aí é aquele momento que eu falei, que o cara está no escritório dele, ele vai e ora lá no final do expediente, pelo expediente bom que ele teve, é isso? Você está falando disso? Eu estou falando que não há necessidade desse momento externo, combinado, né? Para que não, esse momento não é externo, não. Ele na mesa dele, ele vai para o aposento íntimo dele, sentado lá na mesa dele, e ele agradece. Você está falando isso? Ou isso aí já está virando fanatismo para nós aqui? Ou isso aí já é alguma coisa de fanatismo? Né? De forma alguma, nunca. O Espiritismo nos ensina justamente isso. E nós já passamos por muitas situações milenares que nos conduziam a isso, né? E hoje já há o entendimento da nossa busca interior, né, cada vez mais crescente. Então, quando você ora, que você está em sintonia com Deus, você está fazendo todo esse trabalho gigantesco, né, dentro de você mesmo, que é o suficiente, que é o que Deus nos recompensará, igual o Mateus está me trazendo isso aqui, né? Então, a doutrina espírita nos convoca a essa reflexão cada vez mais profunda e interior, né? Um homem integral é totalmente isso que a gente vê em Joana de Anjos, né? Perfeito. Então, ó, vamos dando continuidade aqui. Tem Deus preferência pelos que oram dessa ou daquela maneira? Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e cioso, duro e implacável para com outrem, ou ambicioso para com os bens do mundo. Deus que tudo vê dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz, do que o selvagem ignorante que vive no deserto. E com tal será tratado no dia da justiça. Se um cego, ao passar, vos derriba, perdoá-lo-eis. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos-eis e com razão. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque equivaleria a perguntardes se mais agrada a Deus ser adorado num idioma do que em outro. Ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos, senão quanto passam pela porta do coração. Tá bom? O coração é que manda tudo. Então, esse processo nosso tem que estar envolvido muito com esse sentimento que nós temos que ter pela presença de Deus junto de nós e que tudo emana dele, tudo vem dele. Tudo vem dele, ele que manda tudo para nós e nós devemos a nossa vida a ele. Nós devemos a nossa vida toda a ele. Tudo que acontece na nossa vida é por causa dele. É por isso que nós devemos adorar. E no Salmo 100, que eu li lá na frente, fala, né? No versículo 3, sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Será que nós acreditamos? Será que estamos vivendo em sintonia com este Deus que nos ama, independente do que nós fazemos? É um questionamento aí para todos nós. Deixa eu só colocar o relógio aqui, gente. Beleza. Tá aqui. Falta 20 minutos. E aí, ó, como é que pode falar?
imagens para reflexão, né? Certamente, gente, essas imagens não somos nós, tá? Nós realmente temos um entendimento um pouco mais diferenciado da dinâmica da adoração e como ela deve ser feita em nossa vida para sermos agraciados com a bênção de Deus a todo instante, tá? Então, isso tudo que nós falamos aqui, tudo que nós colocamos aqui na mesa aqui agora, isso tudo está falando de nós, falando do nosso sentimento com relação à adoração, né? É um momento, né? Entrar no seu aposento íntimo, tá? E para entrar no aposento íntimo, não precisa ficar feita essa freira aqui enclausurada, né? Ou tá vestido com hábito, assim, com essa coisa toda, fazendo parte de um clero, aquela coisa toda. Isso tudo nós sabemos que a doutrina espírita não tem nada disso. A doutrina espírita segue outra vertente. Aí aqui, né, ele fala da vida contemplativa, né? É um estudo que eu fiz aqui muito bacana, onde fala, né, que olha só que interessante o conceito da vida contemplativa lá no catolicismo, né? Foi nesse como é que fala? Oh, meu Deus do céu, nesse site católico aqui, né? A vida contemplativa é um chamado ao amor pelo amor em si mesmo, diz Santa Teresa de Lisieux. Diz Santa Teresa de Lisieux: no coração de minha mãe, a igreja, eu serei o amor. Exatamente isso é o que somos as contemplativas. Formamos o coração da igreja e daqui expulsamos todas as demais vocações que o Espírito Santo suscita no corpo místico. É maravilhoso. Nós sabemos porque não se vê, onde ou em quem recai o fruto de nossa oração. Mas sabemos que nada do quanto vivemos, sofremos e gozamos, oferecemos é perdido. Deus recolhe tudo e vai dando a cada um o que lhe necessita. Dito de outro modo, no coração de Deus vão se armazenando nossas vidas feito oração e aí transformada em graça que ele vai derramando segundo sejam necessário. Isso que elas fazem foi o que nós fizemos aqui no começo. Desculpa puxar essa sardinha sem querer, viu, gente? Quando eu fiz a prece, né, eu lembrei dos irmãos que estavam carecendo de um carinho maior. Então, nós pedimos para que essa graça que nós estávamos recebendo ali recaíssem sobre eles também. E isso nós fazemos em casa, no culto no lar, todos nós aqui. Não precisa de ficar enclausurada, né? Não precisa. E aí, ó, passando aqui, tem perante Deus algum mérito? Aquilo que eu passei ali é uma continuação da questão do ficar enclausurada, tá? Mas então que não tem nada a ver, né? Pelo tempo eu passei, tá, gente? Tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Pergunta 657 do Livro dos Espíritos. Não. Tem perante Deus algum mérito? Não. Olha só, tá? Resposta curtinha. Porquanto, se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem. E são inúteis. Eu separei por causa disso. Olha que coisa. Demais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Então, aquela teoria que eu li lá para vocês, que a Lisieux, lá, a amada Lisieux, lá,
criou para a Igreja Católica, gente, tem uma consequência funesta para elas, né? Que elas falam que ficarem lá na vida contemplativa delas só orando, Deus vai pegar aquelas orações todas e vai salvar alguns seres da humanidade com elas, né? Ou vai curar algumas feridas de alguém. Então, mas só que Deus não quer isso de nós. Deus não quer isso de nós. O adorar a Deus, só completando a ideia, o adorar a Deus está justamente aí, né? É na vida de relação, é naquilo que o Carlindo falou também, que você também falou, Rose. É na vida de relação, que o Léo também falou, né? É na nossa vida de relação, no meio do povo, junto de nós, junto do próximo, junto de quem quer que Deus coloque ao nosso lado para que nós tenhamos uma ação a favor dele, levando em conta tudo aquilo que nós recebemos de Deus para poder fazer isso. Diga, Rose. Rose? Oi, desculpa, Alexandre. É o seguinte, eu fiquei pensando, né, na hora que você estava falando, eu sei que não é esse o intuito seu, naturalmente, nenhum julgamento em relação a essas que estão lá, obviamente, né? Não. E aí eu fiquei pensando, como que a vida trabalha, né, a nosso favor, como que Deus trabalha na vida a nosso favor, né? Que essa pessoa que passa lá esse tempo, de alguma forma ela trabalha a disciplina, que eu jamais gostaria de ter uma vida dessa, né? Eu fico pensando, mas ela trabalha lá a disciplina, o rigor de alguma forma, e se ela consegue realmente fazer oração pelo bem da humanidade, naqueles momentos as vibrações delas com certeza são utilizadas em favor, como você falou, né? Em favor de outras pessoas e tal. Devem ser mesmo, mas porque pensa nada nela seria agora, em pensa vão. nela, a Sim, individualidade, né? pois O que é a aí eu resposta estou dos espíritos? pensando, O que a que a hora que você resposta foi dos falando, eu espíritos é fiquei isso. pensando, sim, mas na hora que você falou, eu fiquei pensando, né? A gente não vem, às vezes, numa encarnação com o corpo ou com a mente limitada, porque o espírito precisa daquele tempo ali. Eu acho que Isso. até isso deve ser usado. De repente, esse momento na vida de uma pessoa que vem e dedica a vida dela ao claustro como freira, por certo, está sendo uma pausa ali, quase como se ela tivesse numa cadeira de rodas que limitasse o movimento ou com uma deficiência mental que não permitisse que ela tivesse uma vida ativa, algo assim, sabe? A hora que você estava falando, porque no primeiro momento, quando você falou, eu pensei assim, não, Deus me livre, que coisa mais horrível, passar a vida presa dentro do convento, só rezando, rezando, deve ser uma coisa horrorosa. Mas até isso tem a sua função, né? Já que nós acreditamos que nada é por acaso. Claro, óbvio, né? Mas a resposta foi feita para a individualidade. Alexandre. Quem falou? Franklin. É o Franklin. Ei, Franklin. Eu estava pensando nessa questão desse enclausulamento. Uma vez eu vi um espírito questionando uma coisa assim que eu achei interessante. Ele virou assim, a gente foi contado um caso, questionado uma casa de determinada pessoa que frequentava a casa espírita, tudo, né? Aí o espírito, na reunião à noite, respondeu, porque ele acompanhou o comentário dos trabalhadores durante o dia. E à noite o espírito respondeu assim, meu filho, esses momentos que a pessoa fica nessa situação, muitas vezes é uma bênção na vida dele. Já imaginou o que ela poderia estar fazendo se não estivesse nessa situação? Se estivesse na rua, né? Se estivesse aprontando. Se estivesse no dia a dia. Ué. É como se fosse, igual foi falado aí, é um impedimento na vida dela. Que às vezes poderia estar fazendo coisas piores, se complicando mais ainda. Se complicando mais. Exatamente. É isso mesmo, bem lembrado isso também. Aí, ó, agora nós vamos para o que eu deixei o Carlinhos falar, ó, ele já adiantou, ó. Agrada a Deus a prece. A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, tá? Pois para ele a intenção é tudo. Assim é preferível
assim preferível lhe é a prece íntima à prece lida, tá? Que aí nós aprendemos aqui, com a doutrina espírita, nós aprendemos, né, a sair daquelas preces decoradas, né, e começar a fazer prece, né, usando a nossa mente e o nosso coração, né, dito assim de chofre, assim, sem uma preparação, sem nada. Eu acho isso muito bonito na doutrina espírita. Então tá aí a questão da adoração, né, que a gente falou no começo, e agora a adoração que é feita pelo coração nosso, na nossa lida, todos os dias de nossa vida, né? Então, qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas podemos propor por meio da prece: louvar, pedir e agradecer, né? Qual é o caráter geral da prece? Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus. Abrindo um parênteses aqui, ela é a prece do Pai Nosso, tá? Isso aqui tá no capítulo 28, 27 lá, o 28 são as preces, né? São aquelas preces que ele ensina lá. E no 27, se não me engano, fala sobre a prece dominical, o Pai Nosso. Então, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Tudo isso encerra na prece do Pai Nosso. E nas nossas preces, nós temos que mirar nessa prece, tá? E quando... Aí, agora aqui, eu vou saltar, porque o tempo está passando demais. 660. A prece torna melhor o homem? Olha que bacana. Respostinha assim, pequenininha assim, hein? Porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Por isso, a nossa dinâmica de estarmos sempre com Deus. Por isso, esse esforço nosso de estarmos sempre pensando nele em todos os momentos de nossas vidas, tá? Em todos os momentos de nossas vidas, nós temos que estar rendendo graças a Deus, porque ele não nos como é que eu posso falar? Ele não nos abandona mesmo. Podemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que Deus pede perdão pelas faltas só obtém mudando o proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. E aí olha só como está embutida a adoração a Deus aí, né? Só obtém mudando o proceder. Mudando o proceder para quem? Para Deus. Para Deus, para obter o perdão de Deus e obter o olhar amoroso, né? Tudo aquilo que Deus tem para oferecer de bom para nós, né? Sem pensar, não estou pensando aqui em lei de causa e efeito, não, tá? Que essa que é a dinâmica, é a lei de causa e efeito. Mas falando assim, Deus está olhando para nós e Ele quer de todo o coração nos perdoar, quer de todo o seu amor, melhor dizendo, né? Nos perdoar e fazer-nos crescer. E nós temos que voltar o olhar para Ele. E assim, de proceder em proceder assim, a nossa vida vai mudando. Opa, peraí, agora é a música, peraí só um minutinho. Então agora já é o que eu não estou vendo aqui. Então agora, ó, eu trouxe essa música crente aqui para vocês e já vou chegando no final, tá? Ela traz Por que eu trouxe essa música aqui? As ideias delas, para mim, são interessantes, tá? Apesar dela ser feita lá naquele momento que nós já comentamos lá no começo do nosso encontro, né? Mas a pessoa pode tocar essa música aqui dentro da casa dela, com o CD que ela comprar do cantor aí, coisa que valha, né? Olha que bonito, quantas ideias que esse cantor trouxe na música dele. Bacana. E está escrito, vai ficar fácil de entender. Eu poderia te buscar por muitas coisas,
mas hoje eu escolho só te adorar. Eu só vim te adorar. Eu só vim te adorar. Hoje eu não quero pedir, eu só quero te sentir. Eu só vim te adorar. Não vim de mãos abertas para receber, mas levanto minhas mãos só para te adorar. Poderia te buscar por tantas coisas, mas eu escolho hoje só glorificar. Reconheço o teu cuidado sobre mim. Tens me dado muito mais do que mereço. Deus, hoje eu não vou te pedir nada, te adorar. Hoje é o meu único desejo. Eu só vim te adorar. Eu só vim te adorar. Hoje eu não quero pedir, eu só quero te sentir. Eu só vim te adorar. Cante. Eu só vim te adorar. Declare de coração. Eu só vim te adorar. Sim, eu só vim te adorar. Hoje eu não quero pedir, eu só quero te sentir. Eu só vim te adorar. E eu não quero estar aqui por interesse, mas tão somente para estar perto de ti. Te adorar é o que minha alma necessita. Te adorar é o que me trouxe hoje aqui. E eu não vou embora sem ter a certeza que deixei o meu melhor aqui no teu altar. Eu não vou me importar com quem está ao meu lado, porque hoje eu só vim te adorar. Eu só... Aí, beleza. Senão vai demorar muito. Mas eu queria passar até esse segundo, porque lá fala do altar, né? É interessante isso também, né? Que o altar foi presente em nossas vidas durante muitas reencarnações e hoje, para nós, ele não existe mais, nós espíritas, né? Mas é deixar ali, né, no altar tudo aquilo que eu tenho de melhor, né, para ele, porque eu vim adorar a ele. Né? E essa música me lembrou, nós cantando também, né? Todo mundo cantando, eu só vim de adorar. A gente canta nossas músicas também, nós levantamos a mão, cantamos assim também, falamos muita coisa. Aí aqui, né, eu vou pedir desculpa para vocês, isso aqui é um site católico também, mas ele trouxe aqui que adorar a Deus é o primeiro mandamento. Eu achei isso assim extremamente lindo, né? Temos somente um Deus e ele é que devemos render glória, como encontramos nas tábuas da lei transmitida por Moisés. Eu sou o Senhor teu Deus, que o tirei do Egito, da casa da escravidão, não terá outros deuses diante de mim. E também esse site continua falando, né, que do primeiro versículo, né, amarás, não, isso aqui ainda amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e tal. Depois, ele fala aqui ainda, não, voltando aqui, deixa eu ver onde é que está. Ele fala do primeiro mandamento, né, que Jesus fala para nós, né? Amarás a Deus
Isso aqui, né? Amarás o Senhor teu Deus. Desculpa, gente. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior e primeiro mandamento. E aí, contudo, a adoração vai além de uma simples relação do fiel para com Deus. Ela tem um sentido comunitário. Ela é uma oração pelo corpo do Cristo e sua completude pela humanidade. Jesus, inclusive, nos lembra: ora, o segundo mandamento lhe é semelhante: amarás o próximo como a ti mesmo. Olha que bonito, olha que legal isso. Então, realmente, gente, né, as ideias, né, em cada religião, elas passam por visões um pouco diferentes, mas no fundo, a coisa caminha para o mesmo sentimento de adoração a Deus, é na nossa lida, junto do próximo, né? Junto daqueles que estão na nossa casa, que Deus confiou ao nosso coração, né? Os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, saindo pela nossa lida, pela rua fora, abraçando a humanidade, no final das contas, da família universal que nós estamos tentando construir, certo? E aí, ó, vamos pular isso aqui. Eu queria deixar essas duas últimas coisas aqui, mais uma musiquinha para vocês. Aí agora é música espírita, né? Essa música espírita, já vou adiantando, ela é a música, para mim, que eu estava num encontro e o povo pulou, foi uma adoração total lá naquele momento para mim, sabe? Eu já adorei essa música, eu guardo muito essa música no coração. E eu achei ela com um grupinho muito bacana, vocês vão ver que legal que eles fizeram. Eu não sei que grupo que é para trazer para vocês, porque não vi lá na hora que eu baixei, mas é muito linda a música. Mas vamos lembrar disso aqui, né? E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Né? Paulo aos Colossenses, capítulo 3 e versículo 17. Aí tem essa frase final aqui que eu deixo para vocês. Nós vivemos, olha que bonito, olha que coisa, que inspiração. Nós vivemos é a vontade de Deus. É Ele que nos dá o livre-arbítrio. É Ele que nos dá os recursos para nós desenvolvermos a responsabilidade. Tudo vem dele. Alguém lembra quem falou isso? Alguém lembra? Vou apertar vocês, não. Deve ser Paulo. Não. Roberto Lúcio, no nosso estudo de sábado, no dia 20 de agosto de 2022. Tá? Então, deixo essa palavra com vocês aí. E, claro, vou deixar aí a música, né? Música linda, gostosa demais. Vocês vão adorar, se vocês não conhecerem. Todo o céu se organiza para vir nos transformar. O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. Ondas, jatos belos podem vir de nossas próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam naturais então. Vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar e todo mar de afetos cativar. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser para o Pai glorificar. Amar é mais dar que receber.
receber amor, deixar fluir a força divina em nós. Amar é mais dar que receber amor, deixar fluir a força divina em nós. Dar que receber amor, a força divina em nós. Dar que receber amor, a força divina em nós. Então é isso, gente. A gente agradece. Foi muito bacana ter feito esse estudo, viu? E que permitamos cada vez mais amar e adorar a Deus. Que assim seja. Aqui.